Tsutomu Miyazaki foi um serial killer japonês que tirou a vida de 4 meninas em Tóquio e na província de Saitama entre agosto de 1998 e junho de 1989. Ele sequestrou e tirou a vida das meninas, com idade entre 4 anos e 7, em seu carro antes de desmembrá-las e abusar dos seus corpos. E além de fazer todas essas barbaridades, no fim, ainda comia algumas partes dos corpos das suas vítimas, preservou a parte dos corpos como troféus e provocou a família de suas vítimas. Miyazaki foi preso em Hachioji em junho de 1989, depois de ser confrontado por outras pessoas enquanto tirava fotos de uma jovem. Ele foi diagnosticado como tendo um ou mais transtornos de personalidade, mas foi determinado pelas autoridades como são e ciente de seus crimes e suas consequências. Miyazaki foi condenado à morte em 1997 e executado por enforcamento em 2008. Miyazaki foi apelidado como Otaku Murder por causa de suas grandes coleções de pornografia e fitas de vídeo de terror, que foi entendido errado pela mídia como sendo principalmente anime e mangá. Isso causou um pânico moral contra quem gostava de animes ou mangás no Japão. Tsutomu Miyazaki nasceu em 21 de agosto de 1962 em Itsukaishi, em Tóquio. Ele era o filho mais velho de uma família rica. Ele nasceu prematuro e tinha um defeito de nascença raro que fazia com que suas articulações das suas mãos se fundissem, impedindo que ele dobrasse os pulsos para cima. A família de Miyazaki trabalhava em uma empresa de jornais e era bem conhecida em Itsukaishi, onde o seu avô e bisavô haviam servido no conselho da cidade. Devido aos seus pais estarem sempre ocupados, ele foi criado principalmente por seu avô e um homem com deficiência intelectual que a família contratou como babá. Ele frequentou a Medai Nakano High School, uma prestigiosa escola. Ele foi um aluno estrela até que suas notas começaram a cair. Miyazaki frequentou uma faculdade local e estudou para se tornar um técnico de fotografia. Na década de 1980, Miyazaki voltou para a casa dos seus pais em Itsukaishi, dividindo o quarto com sua irmã mais velha. Mesmo que sua família fosse muito poderosa e influente em Itsukaishi, ele não mostrou nenhum desejo de assumir seus negócios. Depois da sua prisão, Miyazaki diria o que ele realmente desejava, que era ser ouvido sobre os seus problemas. Mas acreditava que os seus pais, mais preocupados com o trabalho do que o sentimental dele, não o teriam ouvido. Na mesma confissão, ele disse que nesse período da sua vida, havia começado a pensar em tirar sua própria vida. Miyazaki sentiu que só recebeu o apoio do seu avô, de quem era próximo, e foi rejeitado por suas 2 irmãs mais novas. Em maio de 1988, o avô de Miyazaki morreu, o que serviu para aprofundar sua depressão e isolá-lo ainda mais. Em uma tentativa de, entre aspas, preservar algo do seu avô, Miyazaki comeu parte das cinzas do seu avô. Algumas semanas depois, uma das irmãs de Miyazaki o pegou olhando para ela enquanto ela tomava banho. Ele a atacou quando ela disse para ele sair. Quando sua mãe soube disso e exigiu que ele passasse mais tempo trabalhando e menos tempo com suas fitas de vídeo, ele a atacou também. Entre agosto de 1988 e junho de 1989, Miyazaki mutilou e tirou a vida de 4 meninas com idade entre 4 e 7 anos e abusou sexualmente dos seus corpos já sem vida. Ele bebeu o sangue de uma das vítimas e comeu uma parte da sua mão. Todos esses crimes chocou a prefeitura da cidade, que sempre teve pouquíssimos crimes contra crianças. Em 22 de agosto de 1988, um dia depois do aniversário de 26 anos de Miyazaki, Mari Kono, de 4 anos, desapareceu enquanto brincava na casa de um amigo. Miyazaki levou Kono para seu carro, um Nissan preto. Depois, dirigiu para o oeste de Tóquio e estacionou o carro debaixo de uma ponte em uma área arborizada. Lá, ele se sentou ao lado de Kono por meia hora, antes de assassiná-la e molestar seu corpo sem vida. Ele jogou o corpo dela nas colinas perto da sua casa, sumindo com as roupas dela. Depois deixou o corpo se decompor antes de voltar para tirar as mãos e os pés dela, que depois ele guardou no seu armário. Miyazaki queimou os ossos restantes de Kono em seu forno, moeu eles até virar pó e os enviou para sua família em uma caixa junto com vários dos seus dentes, fotos de suas roupas e um cartão postal que dizia: Mari, ossos, cremado, investigue, prove. As mãos e os pés de Kono foram encontrados no armário de Miyazaki,
depois da sua prisão quase um ano depois. Em 3 de outubro de 1988, Miyazaki sequestrou Masami Yoshizawa, de 7 anos, depois de ver ela enquanto ele dirigia por uma estrada rural. Ele ofereceu carona para Yoshizawa, que ela acabou aceitando, e então a levou para o mesmo lugar que ele havia matado Kono. Miyazaki matou a criança e depois abusou do seu corpo. Depois, levou suas roupas com ele quando ele partiu. 2 meses depois, em 12 de dezembro de 1988, ele sequestrou Erika Namba, de 4 anos. Quando ela voltava da casa de um amigo, ele forçou ela a entrar no seu carro e dirigiu até o estacionamento de Nagore, onde ele obrigou ela a tirar suas roupas no banco de trás e começou a tirar fotos dela. Ele matou Namba, amarrou suas mãos e pés atrás das costas, cobriu-a com um lençol e colocou seu corpo no porta-malas do seu carro. Ele descartou suas roupas em uma área arborizada e deixou seu corpo no estacionamento ao lado, onde foi descoberto 3 dias depois. Em 20 de dezembro, a família de Namba recebeu um cartão postal enviado por Miyazaki com uma mensagem montada com palavras recortadas de revistas: Erika, frio, tosse, garganta, descanso, morte. E por fim, em 6 de junho de 1989, Miyazaki convenceu Ayako Namoto, de 5 anos, a permitir que ele tirasse fotos dela. Ele então levou Namoto para o seu carro e a matou. Cobriu seu cadáver com um lençol e a colocou em seu porta-malas. Miyazaki levou o cadáver para seu apartamento e passou 2 dias seguidos abusando do seu corpo, tirando fotos e vídeos dos restos mortais em várias posições. Quando o cadáver de Namoto começou a se decompor, Miyazaki o desmembrou, abandonando seu torso em um cemitério e a cabeça nas colinas próximas. Ele manteve a mão dela, bebendo seu sangue e comendo partes do seu corpo. Temendo que a polícia encontrasse as partes do corpo de Namoto, Miyazaki voltou ao cemitério e às colinas 2 semanas depois e carregou seus restos mortais de volta para seu apartamento, onde os escondeu em seu armário. Em 23 de julho de 1989, Miyazaki viu 2 irmãs brincando em um parque em Hachioji e conseguiu separar a irmã mais nova da mais velha, que ficou para trás. Ele estava tirando fotos da filha mais nova, a mesma que ele convenceu a tirar suas roupas, quando foi pego pelo pai, que atacou Miyazaki. Depois de fugir a pé, Miyazaki finalmente voltou ao parque para recuperar o seu carro, quando ele foi preso pela polícia, respondendo a um chamado do pai. Uma busca na sua casa de 2 quartos foi encontrado 5.763 fitas de vídeo, algumas contendo filmes de anime e slasher. Intercalado com elas estavam vídeos e fotos das suas vítimas. Miyazaki também foi relatado como fã de filmes de terror, dos quais ele tinha uma coleção. Miyazaki, que manteve um comportamento até calmo e controlado durante seu julgamento, parecia incrivelmente não ligar por ter sido pego pela polícia. A mídia japonesa apelidou Miyazaki de assassino otaku, em referência à cultura otaku. Seus assassinatos causaram um pânico moral contra os quem gostava de animes e mangás, com ideias de que os animes e filmes de terror tornaram ele um assassino. Vários jornais diziam que Miyazaki se enfiou em um mundo de fantasia de mangá, como resultado de sua educação negligenciada. O julgamento de Miyazaki começou em 30 de março de 1990. O pai de Miyazaki se recusou a pagar a defesa legal do seu filho e tirou sua vida em 1994. O julgamento se concentrou no estado mental de Miyazaki no momento dos seus assassinatos. De acordo com a lei japonesa, as pessoas com mentes doentias não estão sujeitas à punição, e os débeis mentais têm direito às penas reduzidas. 3 equipes de psiquiatras especialistas nomeados pelo tribunal chegaram a conclusões diferentes sobre a capacidade mental de Miyazaki. 2 equipes determinaram que ele tinha problemas psicológicos. Uma equipe concluiu que ele era esquizofrênico, a outra que ele tinha transtorno de personalidade múltipla, e uma terceira equipe descobriu que, embora Miyazaki tivesse transtorno de personalidade, ele ainda era capaz de assumir a responsabilidade por suas ações. O Tribunal de Tóquio julgou Miyazaki como ciente da gravidade e consequência dos seus crimes, e, portanto, era responsável por tudo. Ele foi sentenciado à morte em 14 de abril de 1997. Sua sentença de morte foi confirmada pelo Supremo Tribunal de Tóquio em 28 de junho de 2001. Miyazaki descreveu seus assassinatos como ato de bondade. O ministro da Justiça assinou a sentença de morte de Miyazaki
em 17 de junho de 2008 e ele foi enforcado na casa de detenção em Tóquio no mesmo dia. Suas vítimas foram Mari Kono, de 4 anos, Masami Yoshizawa, de 7 anos, Erika Namba, de 4 anos, e Ayaka Namoto, de 5.